Pronto, já está gravando. Posso fazer já, né? Bom, boa tarde a todos, né? É um prazer ter todos esses alunos, professores e demais colegas aqui assistindo o curso do professor Jorge Thompson. Esse curso foi elaborado, na verdade, de uma ideia do ano passado, e eu vou apresentar, o professor Jorge Thompson, ele passa a apresentar o curso que ele vai ministrar, né? O professor Jorge Thompson, como eu acredito que todos aqui conhecem, ou já viram em algum lugar na UFG, na UEL ou em outras universidades, ele é graduado e mestre em Economia pela Universidade de Brasília, desculpa, tem doutorado em Economia pela Universidade de Cambridge, foi professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília e hoje é aposentado da parte de gerenciamento, da parte de macroeconomia do Banco Mundial, né? Está atuando como pesquisador sênior colaborador da Universidade de Brasília, onde terminamos recentemente um artigo que será apresentado em breve num congresso na Atlantic Economic Conference. Professor Jorge, muito obrigado pela disponibilidade aí para dar o curso para nós, para poder apresentar o seu conhecimento, principalmente efetivo com relação ao Banco Mundial. Passo a palavra para o professor e um bom curso a todos. Muito obrigado, João, e boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a representação discente da pós-graduação em Economia pela organização do evento, né? E, em particular, os meus agradecimentos a Malu Almeida, ao João Gabriel de Araújo Oliveira, pela excelente colaboração e agora pela introdução também, né? E, basicamente, eu vou agora compartilhar a minha tela. Esperem só um momento, vou ver se eu acerto isso, né? Às vezes eu me enrolo. Vocês me avisam, por favor, se estão conseguindo ver. E eu vou colocar no modo de apresentação. Vocês estão conseguindo ver os slides? Sim, no modo de apresentação. Tenta passar uma tela, professor, porque às vezes quando tenta passar não consegue. Ok. Conseguindo ver bem? Sim. Ok, perfeito. Bom, basicamente, a ideia aqui é a seguinte. Eu tinha pensado inicialmente em fazer uma disciplina mesmo para pós-graduação. Foi a gênese dessa ideia. E a verdade é que uma série de questões, até administrativas, eu preferi fazer um teste, né, e discutir isso com a representação discente da economia, através da forma de uma série de seminários, né, que cobrisse basicamente o tema de políticas de desenvolvimento, desde um ponto de vista teórico até mesmo o ponto de vista prático de implementação. E essa é a ideia central do que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Essa aqui é a primeira seminário de uma série que pretende prover uma introdução geral ao pensamento contemporâneo sobre o que eu chamo de políticas de desenvolvimento, com uma certa ênfase à América Latina, cobrindo desde teoria, evidência e até a questões práticas mesmo. A série vai ter 5 seminários. Esse primeiro, que eu vou falar dos padrões de crescimento da América Latina, que são fatos estilizados do crescimento, em particular, né? E aí eu passo para questões mais específicas. Daqui a 2 semanas falamos do papel da estrutura econômica no desenvolvimento, né? Estrutura setorial da economia, por exemplo. Depois passamos ao papel do Estado na promoção do crescimento econômico, a questão Estado versus mercados, até que ponto existe um conflito ou uma complementaridade. Passamos depois às políticas de desenvolvimento propriamente ditas, que eu chamo aqui de reformas estruturais, e como elas impactam o crescimento econômico de uma maneira geral, e, finalmente, a implementação das reformas estruturais na prática, inclusive através mesmo da experiência concreta de
do Banco Mundial e outros organismos internacionais. Então, vamos ao primeiro seminário, né? O que o primeiro seminário pretende alcançar? A ideia aqui é falar dos padrões de crescimento, os fatos estilizados do crescimento econômico na América Latina e no Caribe, que eu chamo ALC, para simplificar, e que vai preparar o terreno para discussões posteriores, onde nós vamos falar mais de questões de políticas, né? Nesse seminário, hoje, eu vou me ater mais aos fatos empíricos. E eu não vou falar de todos os fatos empíricos relevantes para o crescimento, mas os principais fatos que eu vou precisar utilizar depois nas nossas discussões posteriores. Eu também vou apresentar um marco conceitual básico e eu queria só mencionar que a tese principal desse seminário é que o crescimento, desse seminário em particular, do primeiro, que o crescimento econômico na América Latina tem 4 atributos fundamentais de um ponto de vista histórico. Um é a lentidão, depois a volatilidade, terceiro, a desigualdade, e o quarto, o que eu chamo de atrofiamento, né? que é um conceito que vai ficar mais claro em sessões posteriores. Bom, seguindo essa estrutura, o plano da apresentação é o que vocês estão vendo, tem 5 sessões principais, vou falar o marco conceitual, e depois esses 4 atributos: crescimento lento, volátil, desigual e atrofiado. Bom, começando com o marco conceitual, a ideia aqui é que, basicamente, tanto fatores de oferta quanto fatores de demanda afetam o crescimento do longo prazo, particularmente na América Latina. Do lado da oferta, é o que vocês provavelmente estão bem familiarizados, que é a questão o que acontece com o crescimento do PIB potencial, o que você precisa fazer do lado da oferta para gerar um crescimento sustentado. E aí eu me baseio muito nos trabalhos clássicos do Robert Solow, que vocês conhecem, e também de alguns modelos de crescimento endógeno, é o caso do Philippe Aghion e outros, né? E a ideia central aqui pensando numa função de produção tradicional, né? O crescimento do PIB vai ser o resultado de fatores de produção, capital, trabalho, você pode pensar em outros fatores, como capital humano, recursos naturais, e a chamada produtividade total dos fatores, o PTF, né, que dá a altura da função de produção, e que se refere geralmente ao nível tecnológico da economia e que reflete uma série de fatores que afetam o nível tecnológico da economia. E aí é o que está incluído nessa caixa aí. Tem inúmeros fatores que podem ser base para uma teoria da PTF: educação, instituições, eficiência do mercado, capital público, infraestrutura, né, capital do governo. Todos esses podem agir como facilitadores da inovação, que afetam o PTF. O PTF, como vocês provavelmente já viram isso, é calculado frequentemente como um resíduo, tanto que é conhecido como o resíduo de Solow, né, na literatura. Antes de avançarmos mais, só uma passagem rápida sobre questões conceituais aqui. Então, do lado da oferta, eu vou falar muito da questão da produtividade. E o que é a produtividade? É um indicador de eficiência técnica, que mostra como você move de insumos para a produção de bens e serviços, né? O grau de produtividade vai, basicamente, mensurar até que ponto a eficiência técnica na produção é baixa ou alta, né? E aqui nós temos 2 medidas mais convencionais para a questão da produtividade. A produtividade do trabalho, que corresponde basicamente ao valor agregado, ou PIB, dividido pelo número dos trabalhadores, e a produtividade total dos fatores, que eu já defini, né? E frequentemente é derivada como um resíduo da produção, uma vez que todos os outros insumos são contabilizados. Do lado da demanda, que é algo particularmente importante para a América Latina, menos, talvez, um pouco para crescimento de longo prazo em outras regiões, mas na América Latina é particularmente importante,
Aqui eu tenho uma proposta de marco conceitual que foi baseada num trabalho do José de Gregorio, economista chileno, né? E que mostra um ciclo, uma espécie de um ciclo virtuoso de como um desses canais, que é o das commodities, dada a presença de grandes exportadores de commodities na América Latina, particularmente na América do Sul, né? Como é que esse mecanismo se desenvolve. Por exemplo, aqui você pensa no que aconteceu, mais ou menos, no chamado boom das commodities da América Latina, entre mais ou menos 2000 e pouco, 2002, 2003, até por volta de 2014. Né? Um aumento do preço das commodities vai melhorar os termos de troca para exportadores de commodities e vai ter uma série de efeitos na economia como um todo, que vai desde o aumento da renda doméstica ao custo mais baixo de insumos, relativamente falando, finanças públicas mais sustentáveis devido a receitas fiscais mais altas e menor pressão inflacionária devido à tendência à apreciação cambial. Esses fatores tendem a ser associados a um crescimento mais rápido do PIB. E aqui vai uma nota de rodapé, que é algo que eu vou mencionar mais na próxima sessão, que isso, na verdade, pode gerar um problema, é a chamada doença holandesa, Dutch disease, né? Onde o crescimento é afetado por esse tipo de mecanismo, especialmente a apreciação cambial real. Mas eu não vou entrar em detalhe agora, estou colocando essa nota de rodapé para vocês lembrarem. A próxima vez a gente vai pegar esse assunto e ver um pouco da importância dele para o caso latino-americano. Vamos começar, então, dado que a gente já terminou com o marco conceitual, o que nós entendemos por crescimento lento. Basicamente, aqui, eu me refiro a duas coisas que meio que que contradizem o modelo do Solow, né? O modelo Solow prevê, por exemplo, que haja convergência de renda, no sentido de que as economias mais pobres tendam a crescer mais rápido. Isso reflete os chamados rendimentos decrescentes do capital, principalmente, né? À medida que as economias vão crescendo, a taxa de crescimento da acumulação do capital vai mais ou menos se achatando. E as economias mais pobres tendem a crescer mais rápido. A ideia do catching up, né? A ideia de que você vai alcançar as economias mais ricas em algum momento. Mas no caso da América Latina e do Caribe, você tem quase que uma completa ausência, em média. Em média, você tem essa ausência. E o segundo fenômeno é o crescimento baixo e, por vezes, negativo da produtividade total dos fatores. E quando você olha também para a produtividade média do trabalho, você tende a ver um crescimento bastante baixo. E, historicamente, a América Latina teve uns períodos de crescimento mais acelerado. Uma certa época da fase de importação de substituições, antes da crise da dívida, a América Latina teve um crescimento mais rápido, acelerado. No boom das commodities, teve um crescimento mais rápido. Só o que acontece é que esses períodos de aceleração foram compensados ou neutralizados até um certo ponto por períodos de retração, de crescimento muito negativo, né? De forma que, em média, a região não tendeu a convergir. Isso mostra, a meu ver, a importância tanto de fatores do lado da oferta quanto do lado da demanda para se entender o que está acontecendo, o que vem acontecendo, o crescimento na América Latina. Aqui, que eu extraí de um paper que talvez vocês tenham lido, que chama The Facts of Economic Growth, do Chad Jones, que eu acho bastante útil, de uma maneira geral. Eu extraí essas duas figuras aqui. De fato, existe convergência. Não é que você não veja convergência em lugar nenhum. Existe convergência com algumas regiões. No caso da OCDE, que é também conhecido como Clube dos Países Ricos, o Brasil está tentando entrar na OCDE, né? Existe convergência. Aqui, você vê a convergência pela relação inversa entre a taxa de crescimento média e o que eu chamo das condições iniciais. O PIB per capita, no primeiro ano
da série, em 1960. Né? E você vê claramente uma relação negativa entre essas duas variáveis. Você tem a convergência. Os países mais ricos crescem mais devagar, mais pobres mais rápido. Agora, quando você olha para a questão da convergência a nível mundial, os pontinhos estão em toda parte, não tem tendência nenhuma. Né? Na verdade, você vai ver uma mistura de experiências, algumas regiões convergindo, outras não convergindo. Então, você não pode estabelecer que a convergência é um fato estilizado a nível mundial. Né? E, de fato, quando você olha regionalmente, é o que você vê aqui. Essa é uma série de mais de 100 anos, onde algumas regiões convergem ao nível de renda per capita dos Estados Unidos, aqui nós estamos falando do PIB per capita relativo aos Estados Unidos, e outras não, principalmente o caso da América Latina. Enquanto a Europa Ocidental, que é a linha azul, ou países como a Coreia do Sul, que é a linha marrom, claramente estão convergindo, né? A América Latina não. Em média, o que você vê é uma estagnação, flutuando entre 20% e 25% do PIB per capita americano ao longo de mais de um século. Né? O que significa que a América Latina teve uma experiência histórica de crescimento que foi decepcionante desse ponto de vista. E você pode ver exatamente a mesma coisa quando se olha para a produtividade do trabalho. De novo, a linha escura contínua, que é a América Latina, parece que como LAC, mostra essa estagnação da produtividade. E seguida, na verdade, um declínio a partir do final dos anos 70, que começa com a crise do petróleo, depois a crise da dívida. Então, a experiência da América Latina deixa muito a desejar em média. Agora, quando eu falo em média, eu falo isso porque existe uma heterogeneidade muito grande dentro da América Latina. Se você quer entender a América Latina, você tem que olhar para os países individualmente. Cada um tem uma experiência diferente. Eu extraí essa tabela no trabalho de dois ex-colegas do Banco Mundial, Augusto de la Torre e Alan Easy. Eu acho ela bastante útil. Na verdade, essa publicação está disponível em português. Tem um link para ela no final. Aqui nós vemos os países da América Latina classificados em duas categorias. De um lado, o nível de convergência, que vai desde não convergente até convergência alta, e de outro, exportadores de commodities e importadores de commodities. E você vê que alguns países conseguiram ser exceções à regra. Né? Entre os exportadores de commodities, o Chile, o Peru e o Uruguai conseguiram manter um grau razoável de convergência, né? Que o pessoal chama de convergência alta. Eu diria um grau razoável de convergência. Não é a níveis asiáticos de convergência, mas convergiu de uma forma geral. Entre os importadores de commodities, os países pequenos da América Central e Caribe, alguns deles conseguiram ter sucesso, por causa da Costa Rica, República Dominicana, o Panamá. Né? Agora, os outros países tiveram convergência baixa ou moderada. No caso do Brasil e da Argentina, eles são classificados como convergência baixa. E entre os não convergentes, você tem Venezuela, que não é uma surpresa, dado o que aconteceu nos últimos 20 anos com a economia venezuelana. O México é uma surpresa. Na verdade, eu queria que vocês lembrassem disso. O México, apesar de toda a modernização da economia mexicana, o México continua com um desempenho em termos de crescimento que é bastante desapontador, vamos dizer assim. Eu vou voltar ao caso do México de novo nessa apresentação e em outras apresentações subsequentes. Então, guarda esse detalhe, por favor. Aqui é um exercício intelectual que nós fizemos com o professor Francesco Caselli, da London School of Economics, onde é um experimento. Né? O que aconteceria com a renda per capita latino-americana se, magicamente, a América Latina tivesse o mesmo nível de produtividade total dos fatores dos Estados Unidos? Né? Não o nível de capital ou de trabalho, o nível de produtividade total dos fatores. Se houvesse, magicamente, esse mesmo nível de tecnologia. Né?
a América Latina poderia dobrar o seu nível de renda per capita, que é essa barra vermelha aqui. Só que isso, obviamente, não é realista, mas é só para dar uma ideia da importância da produtividade total de fatores como um fator para explicar essa falta de convergência na região de uma maneira geral, né? Eu vou pular esse gráfico agora, mas a gente pode voltar a ele depois. Do lado da demanda, o que aqui é importante é que a história toda que eu contei até agora, baseada em produtividade e o lado da oferta, ajuda a explicar muita coisa, mas não resolve a situação inteira. Você tem que olhar de próximo ao que acontece do lado da demanda. E aqui nós temos um corte, que é o período que coincide basicamente com o commodity, com o boom das commodities, né? Onde o crescimento econômico, que é essa linha vermelha, ele basicamente flutua junto com os preços, com a variação dos preços das commodities e também com as condições financeiras dos Estados Unidos, que é um índice de condições financeiras que inclui a taxa de juros do Fed e outros indicadores também. O que mostra que o grau de variabilidade do crescimento na América Latina reflete muito as condições de demanda, particularmente as condições de demanda externa. Eu acho que esse gráfico é um segmento perfeito para o próximo ponto, que é o crescimento volátil, a volatilidade do crescimento da economia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a volatilidade macroeconômica, medida, por exemplo, pelo desvio padrão da taxa de crescimento do PIB, né, ela normalmente vai ter um impacto negativo sobre o crescimento do longo prazo. E, em parte, isso se deve ao fato de que a volatilidade e a incerteza associada a ela afeta negativamente as decisões de investimento, tanto de indivíduos quanto de firmas, né? Investimento em capital físico, capital humano, inovações tecnológicas. A volatilidade, então, tem uma, vamos dizer assim, um aspecto teórico, que é o que nós estamos discutindo nesse momento, sobre o crescimento econômico. E, na prática, a volatilidade pode ter esse impacto vindo de duas fontes principais. Uma é do lado das políticas mesmo, quando existe o que o Dornbusch e o Sebastian Edwards chamaram de populismo macroeconômico, que é, vamos dizer assim, quando governos recorrem a desequilíbrios fiscais de balanço de pagamentos de maneira sistemática para tentar acelerar o crescimento no curto prazo. Isso geralmente gera decrescimento de longo prazo. E a outra fonte são desastres naturais, choques, como desde furacões até pandemias, né? E a América Latina e o Caribe têm historicamente sido muito vulneráveis a ambos, o que afeta o desempenho de longo prazo da economia. Aqui, nesse gráfico, a gente tenta estabelecer que existe uma volatilidade grande na América Latina historicamente, né? Vocês podem ver aqui, essa aqui mostra a taxa de crescimento média junto com medidas de dispersão. O desvio padrão, que é a linha amarela, é bastante alto em valor absoluto e também flutua. O próprio desvio padrão é volátil, né? No caso da América Latina, a volatilidade é bastante grande. No caso do Brasil, eu estou reproduzindo aqui um gráfico do Arbache e do Sarkis, onde a volatilidade tende a reduzir o próprio crescimento de longo prazo, né? O crescimento do Brasil tende a ser muito volátil. De novo, eles estão usando aqui uma série secular, e o que eles concluíram é que a tendência do crescimento anual ela é declinante, né? Associada a essa volatilidade, você tem uma tendência declinante do crescimento anual. Isso apesar de você ter períodos de crescimento acelerado no Brasil, como na época do milagre econômico, nos anos 70, e o boom das commodities mais recentemente, né?
Um outro exemplo clássico, que eu já dei esse exemplo em outros seminários, e aqui eu vou passar bem rápido, é o caso da Argentina, que é um dos exemplos mores, vamos dizer assim, de volatilidade macroeconômica, que tem um impacto muito claro sobre a performance econômica de longo prazo. Eu vou me focalizar mais no gráfico à direita. Vocês podem ver aqui que é o PIB per capita da Argentina relativo à média de um grupo de países ricos. A Argentina, no começo do século XX, era um país rico, estava no clube dos países ricos. E, basicamente, essa relação, esse número, que é uma comparação, ele despenca ao longo do século XX e no século XXI, fazendo com que a Argentina chegue à chamada armadilha da renda média por cima, né? Ao contrário dos outros países que chegam à armadilha da renda média por baixo. A Argentina é quase que uma tragédia do crescimento econômico, né? E, em grande parte, isso é algo que piorou nos anos 70, que é o gráfico da esquerda, e que tem muito a ver com a volatilidade macroeconômica no país, que piorou a partir dos anos 70 e nunca se recuperou, de fato. Entra governo, sai governo, a volatilidade macroeconômica é muito alta na Argentina. Esse slide reproduz alguns gráficos do Bill Easterly, que mostra que certas medidas de desequilíbrio macro na América Latina diminuíram a partir dos anos 90, o que não deixa de ser uma boa notícia, né? O número de países com inflação extrema, com prêmios do mercado negro, da taxa de câmbio, com supervalorização cambial extrema, eles diminuíram ao longo do tempo, né? Assim como países com economia muito fechada também tenderam a diminuir. Mas isso não quer dizer que a América Latina esteja numa fase de estabilidade macroeconômica, principalmente com o fim do boom das commodities e depois com a pandemia, as variáveis macro na América Latina também tenderam a piorar, mas estão bem longe do que eram, vamos dizer assim, nos anos 80, que foi o auge da volatilidade macro na região como um todo. E, como eu falei antes, não é só uma questão macroeconômica. A volatilidade do crescimento tem a ver com fatores que são de pura sorte, ou azar, nesse caso, né? No caso do Caribe, por exemplo, esse gráfico se refere aos países caribenhos, que são, na sua maioria, ilhas, né? São extremamente vulneráveis a desastres naturais, como furacões, né? e tempestades, e que afetam a estabilidade e o tamanho do crescimento econômico nesses países. São países que têm crescimento geralmente baixo e um endividamento externo muito grande, endividamento público muito grande, externo e interno, que reflete as reações deles a essa volatilidade. É muito difícil você conseguir lidar com isso, porque é uma questão de resiliência física, né? E são países pequenos. E a tendência, com a questão do câmbio climático, a tendência é isso piorar com o tempo. Essa volatilidade vai piorar, porque a incidência de furacões, por exemplo, no Caribe, aumentou muito com a presença de desastres naturais. Né? Desculpe, da mudança climática. Bom, vamos passar agora ao terceiro atributo, que eu chamo do crescimento desigual, né? E a isso eu me refiro aos níveis altíssimos de desigualdade, de renda, riqueza na região. Todo mundo conhece isso. E são níveis históricos. Durante a maior parte da experiência de crescimento da América Latina, o nível de desigualdade tem sido extremamente alto. Ou seja, não é um fenômeno recente, eu diria que é parte das chamadas condições iniciais da América Latina, como apontam o Sokoloff e o Engerman, que são historiadores econômicos, e que tem a ver com certas instituições que foram implementadas desde o período colonial, a escravidão, o latifúndio, né, os plantations, né? Agora, o que é interessante, e vocês vão ver agora nos gráficos a seguir, é que no período
do boom das commodities, a gente viu uma exceção esse período, onde o crescimento acabou por ser mais inclusivo, com reduções visíveis na desigualdade e na pobreza. Agora, quando acabou o boom das commodities, também houve uma desaceleração nessa inclusividade, e, em alguns casos, até uma reversão, particularmente com a pandemia, né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro, esse gráfico estabelece o nível comparativo altíssimo de desigualdade da América Latina com respeito ao resto do mundo. Os pontos vermelhos são a América Latina. Eu estou comparando aqui o coeficiente de Gini dos vários países com o PIB per capita, que é o nível de, vamos dizer assim, o nível de renda dos países. Quer dizer, independentemente do nível de renda, a América Latina tem uma desigualdade altíssima. Quando você compara os pontos vermelhos que estão acima de quase todo mundo, com os triângulos escuros, que são referentes aos países da Ásia do Leste, né? O contraste é imenso. Os países da Ásia do Leste, que têm uma taxa de crescimento muito mais alta, tendem a ser muito mais igualitários do que os da América Latina. Deve ter alguma relação aí, né? Eu vou deixar isso mais para frente, mas deve ter alguma relação nisso. Performance, crescimento econômico e o nível de desigualdade. Como eu falei antes, o nível de desigualdade caiu bastante com o boom das commodities. Esse gráfico aqui compara esses gráficos comparam a América Latina com países que são em nível de desenvolvimento semelhante, que é a linha vermelha, e com os países da OCDE, que é a linha azul, né? Aí vocês podem ver, começando pelo nível, pela altura das linhas, pode ver o nível gritante de diferença em termos de desigualdade nessas duas medidas. A primeira medida é a razão da renda dos 10% mais ricos, dividida pelos 10% mais pobres, e a segunda, à direita, é o coeficiente de Gini. Em ambos os casos, a diferença da América Latina com o resto é altíssima, né? São níveis imensos de desigualdade. Agora, outra coisa que a gente vê é que esses níveis de desigualdade caíram bastante na época do boom das commodities e depois tenderam a estabilizar, né? Então, o boom das commodities coincidiu na América Latina com um período de inclusividade, vamos dizer assim, né? Eu estou um pouco preocupado com o tempo, então eu vou pular esse gráfico, ou melhor, eu vou falar bem rápido desse gráfico aqui. Esse gráfico ele mostra vamos dizer assim, uma mudança na distribuição, né? Na distribuição da desigualdade na América Latina de uma forma geral. E a curva, que é quase uma curva normal, ela se move para a direita ao longo do tempo. E durante o período do boom das commodities, que é de 2002, que mostra 2014, houve um encolhimento muito grande da categoria pobre, que é definida aqui como as pessoas com renda diária abaixo de 5,5 dólares. Esse é um dos indicadores que o Banco Mundial usa. E houve uma expansão muito grande da chamada classe média, que é definida aqui como pessoas com renda igual ou superior a 13 dólares diários, né? Que é o caso essa é a definição de classe média usada aqui, né? E esse processo de inclusividade, que foi bastante evidente no período do boom das commodities, ele meio que se desacelerou do período de 2014 a 2019, né? Aliás, esse número aqui, na categoria dos pobres, no gráfico de baixo, não é 1% de pobres, é 21%, né? Tem um problema de datilografia aí. Mas a ideia básica é essa, que houve esse declínio, tanto na desigualdade quanto na taxa de pobreza durante esse período, e que desacelerou depois que o boom das commodities acabou.
E boa parte desse resultado positivo, durante o boom das commodities, tem a ver com crescimento. É o que vocês veem nesse gráfico aqui. A redução da pobreza tem mais a ver com crescimento do que com a redistribuição. Mas a redistribuição não tem sua importância, é significativa, mas não é dominante. O que é dominante aqui, nesse período, é o crescimento. Agora, voltando rapidamente à história do México, né, que eu vou ficar voltando à história do México. Aqui você tem um mapa onde você mostra as variações no nível de pobreza nos vários estados mexicanos. A história aqui é muito interessante, pode ajudar a compreender por que o México não converge. Quase 70% das pessoas extremamente pobres estão concentradas em 6 estados do sul do México. Basicamente, o México é um país dividido em 2. Você tem o norte e o centro, que é moderno, mais avançado, e você tem o sul, que também é populoso, mas é super pobre, né? Os níveis de desenvolvimento do sul do México são comparáveis aos níveis de desenvolvimento dos países mais pobres da América Central. E não só o sul do México concentra a maior pobreza, mas a pobreza no sul também aumentou relativamente do norte e do centro, o que mostra que um problema central do México é essa disparidade regional, né? Esse é mais um outro elemento crítico nessa história toda. Finalmente, nós chegamos ao 4º atributo, que é o que eu chamo do crescimento atrofiado, né? E o que eu quero dizer com crescimento atrofiado? Aqui eu estou falando sobre a presença de certas ineficiências na alocação de recursos na região que tendem a reduzir ou atrofiar, daí o nome que eu uso, o potencial de crescimento econômico. Na literatura técnica, tem um termo para isso, que é misallocation, que não tem tradução direta para o português, seria má alocação, mais ou menos, né? E uma definição de misallocation é o que o Peter Klenow usa recentemente, onde o Peter Klenow é um dos papas dessa literatura. Basicamente a ideia de que existe misallocation quando há espaço para uma intervenção, ou que se chamaria tecnicamente uma melhoria no sentido de Pareto, né? Que aumente o bem-estar dos agentes, de um agente representativo na economia, através de impostos ou subsídios, né? A ideia de que existem barreiras ou distorções que impedem o movimento de recursos na economia em direção a uma maior eficiência. É como se a economia estivesse emperrada por essas barreiras ou distorções e que impedem que você aumente a eficiência alocativa. Isso afeta também a produtividade total dos fatores da economia. Você pode observar essa misallocation tanto a nível setorial quanto a nível microeconômico, a nível de firmas. Eu vou pular isso aqui, esse gráfico aqui mostra só uma decomposição, mas a gente pode voltar a ele caso vocês tenham perguntas, né? Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, basicamente. Vamos começar do lado setorial. Vamos me concentrar mais do lado setorial, que é o que a gente vai rever também no seminário seguinte. Olha para esse slide e para o seguinte. Esses 2 slides, eles mostram uma decomposição do crescimento da produtividade do trabalho em 2 partes. Uma, que é o componente que nesse gráfico aqui é o componente azul, é o aumento da produtividade dentro do setor, a produtividade intrasetorial, que eles chamam do within. E o vermelho é o aumento da produtividade devido à mudança estrutural, ou seja, quando o emprego ou o capital se mudam de um setor para o outro, que é uma maneira de se conceituar a mudança estrutural, né? O resultado que a gente vê aqui, nesse período de 1960 até 2005,
nessa lista de países, que inclui países latino-americanos e da Ásia do Leste, a mudança estrutural, quando não só, às vezes, não ajuda, como, em muitos casos, atrapalha. A mudança estrutural foi para a direção errada, direção de reduzir a produtividade nos países da América Latina. Enquanto em vários países asiáticos, a mudança estrutural teve um impacto bastante positivo no desempenho do crescimento a longo prazo. Ou seja, como se as economias latino-americanas estivessem se transformando de uma maneira problemática, se transformando na direção de menor produtividade ao invés de maior produtividade. No período seguinte, 2005 e 2018, o trabalho anterior foi atualizado e a questão da mudança estrutural negativa melhorou. Você não vê tanto isso nos países da América Latina, mas ela continua muito baixa comparada com os países asiáticos. Então, a mudança estrutural na América Latina, ela não foi, vamos dizer assim, conducente a facilitar o crescimento econômico. Né? Isso pode ser um indicador do que eu chamo de misallocation a nível setorial. Esse gráfico aqui reproduz gráficos do trabalho do Bayles e outros. Eu não vou entrar nos detalhes, mas basicamente mostra que, como parte do processo de mudança estrutural na América Latina, você observa alguns fenômenos interessantes. Um é que, de uma maneira geral, se vocês se lembram da teoria do Kuznets, que primeiro o emprego muda da agricultura para a manufatura, depois da manufatura para os serviços, né? No caso dos países latino-americanos, você vê isso acontecer. Isso, de fato, acontece. Essas tendências estão presentes. E você vê uma tendência que eu chamo de servicificação das economias, com aumento rápido do setor de serviços. Agora, há o que algumas pessoas, incluindo o Danny Roderick, chamam de desindustrialização prematura, ou seja, que o pico da participação industrial no produto ocorre em níveis de renda per capita na América Latina abaixo do que seria esperado. Essa que é a ideia de prematura, né? Agora, isso seria evidência de misallocation ou não? Né? Isso eu deixo para o próximo capítulo. Eu não vou mexer com isso agora. A gente vai voltar a esse tema mais tarde. Isso aqui a gente não precisa tratar agora. Só para comentar, a má alocação de recursos também se vê a nível microeconômico, né? E aqui a ideia que esse gráfico está tentando mostrar é que existe uma dispersão muito grande na distribuição da produtividade total dos fatores a nível de firma, o que mostra uma ineficiência na alocação de recursos. Isso foi bastante pesquisado em vários lugares, inclusive no BID, e também por acadêmicos, que é o caso do Xie e Klenow, né? E essa dispersão mostra, essencialmente, que você tem empresas em diferentes partes do espectro, algumas produzindo bastante a partir dos mesmos insumos, e outros produzindo muito menos, o que mostra que é uma economia, voltando àquele tema que eu falei, que está emperrada. Algo impede o movimento de recursos em direção a uma maior produtividade. Esse gráfico aqui, que eu não vou explicar em muitos detalhes, mostra que isso é pior no caso do capital do que no caso do trabalho, no caso do Brasil, né? A má alocação do capital no Brasil domina a má alocação do trabalho. Isso foi um resultado interessante que nós observamos também. E finalmente, uma outra evidência da má alocação de recursos na economia latino-americana é o alto grau de informalidade das economias. A América do Sul e a América Central tem uma participação do trabalho informal no emprego total que é altíssima, em média, né? Só não é mais alta do que a África
subsaariana. E a informalidade, então, vamos dizer assim, não só uma evidência de subdesenvolvimento, que é como diz aqui o Norman Loaiza, mas também é uma fonte de atraso, porque ela essencialmente ajuda a empurrar a economia para uma baixa acumulação de capital, baixo desenvolvimento tecnológico e uma migração muito lenta do trabalho para as áreas mais produtivas. Tá? Eu vou aqui passar para os cenas dos próximos capítulos. Eu posso voltar a alguns dos slides que eu não tratei em detalhes, só para a gente ter um pouquinho mais de tempo para ter alguma discussão. Né? Não estou querendo simplesmente monopolizar o tempo todo. Então, o que nós fizemos neste primeiro seminário? Nós cobrimos os padrões principais de crescimento na América Latina, concluindo que tem 4 atributos principais, que eu resumi como sendo a lentidão, a volatilidade, a desigualdade e o que eu chamei agora mesmo de atrofiamento. Né? No próximo seminário, a gente vai entrar um pouco mais de detalhe nessa questão do atrofiamento. Né? Até que ponto o processo de transformação estrutural das Américas Latinas, das economias da América Latina, afetam o próprio desempenho da região em termos de crescimento e desenvolvimento. Ou até que ponto a estrutura econômica, a composição do produto realmente importa para o crescimento. A gente vai ver que a resposta não é muito simples, mas eu vou deixar isso para o próximo seminário, no qual eu vou olhar mais de perto o papel da indústria manufatureira, dos serviços e do setor primário para o crescimento no longo prazo. Agora, eu também estou disponibilizando aqui links para a maioria das referências que eu fiz. Quase tudo está disponível online. E quando vocês pegarem esses slides, que vão ser disponibilizados, vocês podem acessar qualquer um desses textos que estão disponíveis online. Né? Em alguns casos, que são papers que foram publicados em journals, eu usei a versão working paper, versão texto para discussão deles. Acho que é a mesma coisa, basicamente, e que estão disponíveis, que vale a pena dar uma olhada. E, com isso, eu agradeço e estou à disposição para quaisquer perguntas. Obrigado. João Gabriel, de volta para você. Professor, a primeira pergunta é minha mesmo. Não, era meio que respondeu durante os slides. Então, como eu fiz ela bem no começo né, era meio de 32 a hora que eu fiz, então, ninguém respondeu. Na América Latina, um dos casos mais curiosos se trata do crescimento da Argentina, né, que pré-Segunda Guerra estava entre os países de maior crescimento do mundo, tinha a maior renda também, né, e depois entra num ciclo de crescimento lento até uma estagnação e decrescimento muito forte. Né? Quais fatores, na visão do professor, explicam esse acontecimento da Argentina? Porque, por produtividade total de fatores, é meio difícil analisar que a Argentina não tem uma boa produtividade. Né? Ela sempre teve até uma boa produtividade. Eu queria entender um pouco o que aconteceu com a Argentina para ela ter essa queda tão brusca. Essa é uma ótima pergunta e que, na minha opinião, mostra a importância dos chamados fatores de economia política na explicação do desempenho econômico. Né? A Argentina sempre foi caracterizada por uma certa volatilidade política também, né? Particularmente a partir da segunda metade do século XX. Tanto que a Argentina ela sofreu uma sucessão de golpes militares, desde o primeiro do Perón, ao longo dos anos 40, 50 e 60, e chegou no ápice, no começo até mais ou menos metade dos anos 70, onde e coincide com a volta
na verdade, coincide com a volta do Perón, ele é eleito presidente, depois ele morre no poder, a viúva dele, que era vice-presidente, vira presidente da Argentina, e depois vem o golpe militar, né? O golpe, que aí foi o golpe dos golpes, porque foi um fechamento completo. E naquela época, o grau de desequilíbrio fiscal chegou ao ápice, né? E nessas condições, não tem como a produtividade total dos fatores crescer a nível positivo de maneira significativa. Não tem como, né? Porque a economia é muito instável. E essa instabilidade é basicamente, a meu ver, devido ao fato que a sociedade argentina tem dificuldade de encontrar um consenso político sobre que modalidade de crescimento econômico eles querem ter, né? Que tipo de economia que eles querem ter. Acho que existe muito conflito que é manifestado pela ausência de um consenso em torno do modelo de crescimento que eles querem seguir. E por isso que você tem essa repetição. Você tem um governo, vamos dizer assim, de centro-direita ou de direita, eles tentam implementar algumas reformas, algo sai errado, eles saem do poder, os peronistas voltam, eles implementam outro tipo de reformas mais voltados à equidade, algo também dá errado no processo, eles saem do poder, e você tem esse ciclo contínuo, né? Que às vezes parece que vai estabilizar, tem períodos que estabiliza, mas, em geral, fica na mesma, né? Ele não melhora realmente, né? Não sei se isso responde a sua pergunta. Responde sim. Obrigado, professor. A segunda pergunta da Beatriz, né? Ela... Tá bom. No Brasil, no início do século XXI, o Lula começou a aumentar a presença do governo, principalmente em meio ao aumento de investimento público, né? Nesse período, a economia nacional cresceu e a desigualdade social começou a diminuir. Desde 2014, quando adotamos uma política mais conservadora, como a do Temer, do Bolsonaro, e a economia passou a aproximar mais das perspectivas chilenas e a estagnação secular da economia brasileira se tornou uma realidade. Porém, como o senhor falou, as políticas populistas não trazem um real crescimento. Qual tipo de política o senhor acha que seria mais ideal a ser tomada? Tá, obrigado, Beatriz. Eu vou falar mais de políticas ao longo do seminário, mas eu vou dar já uma espécie de uma visão inicial, né, com relação a isso. Eu não acho que tenha uma receita ideal de políticas que se aplica a tudo quanto é país. O que eu acho é que existem certos ingredientes que estão presentes em economias que são mais bem-sucedidas, né? Então, vamos começar a falar um pouco sobre isso. Primeiro, que a questão do papel do Estado é uma questão que é complexa. Eu não acho que existam respostas simples, seja no extremo ou de outro. Em geral, os extremos não funcionam bem, né? Uma economia onde não tem praticamente presença do Estado nenhum vai ser caótica, vai ser praticamente selvagem, porque não vai ter o império da lei, né? o rule of law. Você precisa de alguma presença do Estado, no mínimo. Por outro lado, se você tem um Estado que controla completamente a economia, onde não há nenhum espaço para iniciativa de investimento privado, você pode ter a situação como a da Coreia do Norte, né? Onde a economia é tão amarrada que não consegue crescer de maneira alguma. Então, o que vai existir na prática vai ser alguma combinação de mercado e Estado que vai variar de economia para economia. E aí entra aquela história. O Estado tem que ser, independentemente do nível de Estado que você tem na economia, o Estado tem que ser eficiente, tem que ser apropriadamente financiado, né? Essas coisas têm que existir. Não adianta você
querer idealizar o tamanho do Estado num certo grau se você não tem como financiar ou como aumentar a capacidade do Estado. Aí vai ser uma receita para o desastre também, né? Então, você tem que adequar o tamanho do Estado a duas coisas. As preferências da sociedade, e dois, a capacidade do Estado, seja a capacidade financeira, seja a capacidade técnica do Estado, né? A capacidade de cumprir as suas funções. Então, nesse sentido, não tem uma receita ideal que se aplique a qualquer caso. Por isso que eu digo, cada país é um caso diferente, né? Mas a gente sabe mais ou menos o que não dá certo, né? Coisas que não dão certo, por exemplo, são hiperinflação, não dá certo, não ajuda nenhuma economia, né? Supervalorização cambial não ajuda nenhuma economia. A presença de distorções na taxa de câmbio, ou seja, quando você tem uma taxa de câmbio oficial e uma taxa de câmbio de mercado com uma diferença muito grande, um hiato muito grande entre elas, também está associado a baixo crescimento, e por aí vai, né? Existe um documento que foi produzido há uns 10 anos atrás pelo Banco Mundial e outros autores, inclusive uma série de pesquisadores, se chama The Growth Report. Vale a pena dar uma olhada nisso, que ainda está relevante. E eles têm uma lista dessas coisas que não dá certo. É difícil dizer o que vai dar certo em qualquer circunstância. Isso a gente não sabe. Mas você pode dizer o que leva as economias a não dar certo. Isso é bem claro. João? Eu acho que o João Gabriel... Não, ele está de volta. Mas eu estou vendo que o Henrique tem uma pergunta também, que a mão eletrônica está levantada. Disseram para a pergunta por microfone, né? Eu coloquei uma no chat, mas é basicamente a mesma. Aproveitando que o João perguntou da Argentina, eu ia perguntar o caso do México, em que medida aquele padrão ali é um pouco diferente do padrão geral, tem a ver com a inserção da economia mexicana com a estadunidense, né? Essa integração. E aproveitando, assim, só um comentário geral, né? Esse aspecto da economia política, a gente parece que não tem uma tendência, assim, de muitos países latino-americanos agirem, às vezes, em uníssono, movimentos que parecem muito semelhantes para uma maioria deles, né? E um desses padrões em uníssono talvez seja esse ciclo, né, de talvez esquerda-direita, ou você pode interpretar de várias maneiras, mas talvez você tenha, por um lado, desigualdades pressionando por governos que vão dar atenção a isso e não a outras questões, e aí as coisas acabam tomando um certo rumo que você tem pressões para outros governos que vão dar atenção a outras questões, porque você tem também um núcleo industrial, né, na maioria dos países, então tem interesses ali, né, tem demandas ali desse núcleo, e do outro lado tem demandas pelo lado da desigualdade, né, então às vezes eles querem consertar as coisas do lado de eficiência, né, porque você tem um setor moderno, e por outro lado você tem uma demanda por reformas por causa da desigualdade, talvez isso tem um certo padrão, e eu, pensando nisso em padrões, e o México, né, era essa questão. Ótima pergunta. Eu vou começar com a parte final, que é essa ideia do pêndulo político na América Latina. Isso é algo que vários observadores têm levantado e que pode ajudar também a explicar o grau de volatilidade que você vê na América Latina. A América Latina tem um grau de volatilidade mais acentuado que outras regiões do mundo. Isso provavelmente reflete o lado da economia política. É algo que a gente vai... eu vou voltar a esse tema quando nós tratarmos da implementação de reformas estruturais, mas isso está muito presente, essa história do pêndulo, né? É o pêndulo político que contribui para a volatilidade econômica, que, por sua vez, tende a dificultar a sustentabilidade do crescimento na região.
Agora, o caso do México, Henrique, a integração do México aos Estados Unidos foi uma integração parcial, né? Eu digo isso porque quem se integrou aos Estados Unidos foi uma parte do México, né? Foi quando o México decidiu que ia tentar adotar a estratégia dos países do leste asiático, a estratégia geral do que chama do export-led growth, né? Do crescimento liderado por exportações. E as exportações sendo basicamente exportações do setor manufatureiro. E eles fizeram isso, talvez numa época da história onde eles possam ter perdido o bonde, né, de uma certa maneira, né? Porque os países asiáticos começaram a fazer isso desde os anos 60. O México adotou essa estratégia como reação à crise da dívida dos anos 80. Né? E sempre foi algo que, vamos dizer assim, que impulsionou e modernizou uma parte importante da economia mexicana, né? Tem uma parte da economia mexicana que é desenvolvida realmente, só que foi uma integração parcial. Você tem um pedaço enorme da economia mexicana que não foi integrada a isso. Tem um paper que saiu alguns anos atrás, do Regis Bonelli, do Edmar Baixa, um paper de uns 5, 6 anos atrás, que compara o Brasil e o México. Né? Eles dizem mais ou menos o seguinte, que o problema principal do Brasil é a falta de integração à economia mundial, ou falta de integração internacional da economia do Brasil, enquanto, no caso do México, o problema principal é a falta de integração doméstica da economia mexicana. A economia mexicana é super dualista, não é? É bem mais até do que a do Brasil, porque você tem, de fato, essa dicotomia muito grande, os estados do Sul e os estados do Norte e do Centro. Né? A integração com os Estados Unidos ajudou a modernizar uma parte do país, mas, ao mesmo tempo, também deixou o México vulnerável às flutuações da economia americana. Mas isso é um pouco inevitável. Por exemplo, os países da América do Sul, eles tendem a seguir uma mistura do ciclo dos países do G7, mas também da China. Né? Então, o que acontece se a China desacelera, por exemplo, os países da América do Sul tendem a desacelerar. O boom das commodities dos anos 2000, 2010, foram graças à China, à emergência da China. Então, vulnerabilidade externa sempre vai ter de algum tipo. No caso mexicano, a vulnerabilidade é as flutuações da economia americana. Né? É uma aposta que o país faz quanto a isso. Só que o México não conseguiu usar isso para impulsionar uma integração econômica doméstica. Né? E você tem essa dicotomia até hoje, basicamente. Entendi, obrigado. Eu estou vendo Flávio Gonçalves e João Vitor. Eu acho que o Flávio levantou a mão primeiro. Oi, boa tarde, Jorge. Bom almoço, não sei como é que é. Boa tarde, Flávio. Porque eu não te vejo. Bom te ver de novo ativo na academia. E você levanta um monte de fatos estilizados aí e que de uma complexidade gigante para a gente tentar amarrar tudo isso, né? Mas depois de muito tempo de estudar crescimento econômico, tem alguns fatos estilizados que talvez me parece que faltem no que você levanta, né? Uhum. Porque quando você fala de mudança estrutural, a gente fala o intrasetorial talvez esteja muito ligado a acesso e capacidade de absorção tecnológica. Mas a mudança estrutural ela tem muito a ver com a demanda. Né? E aí eu quero ver se eu amarro duas coisas, que é a seguinte, e saber a sua opinião. Se essas mudanças estruturais que os países
desde a Europa, com o Plano Marshall, desde o Japão, o Sudeste Asiático, e, recentemente, a China, ou, se a gente está falando do México, o norte do México, não tem muito mais a ver com a abertura ao mercado americano do que com produtividade total dos fatores, que é aquilo que explica e é o resíduo que nada mais explica. Então, e se esse acesso ao mercado americano, e você acabou de falar nisso, hoje não está sendo substituído também pelo acesso ao mercado chinês, né? Então, até que ponto uma estratégia hoje de desenvolvimento ela não tem que incluir uma inserção dentro do comércio internacional, mas não qualquer inserção, mas uma inserção com potenciais ganhos de produtividade junto ao mercado chinês. Como é que você vê isso? Obrigado, Flávio. Eu acho que a pergunta é super relevante. Eu vou tratar de questões de estratégia de crescimento um pouco mais para frente, nos seminários seguintes, mas eu vou tentar adiantar alguma coisa agora. Vamos começar com o seu ponto sobre o lado da demanda na mudança estrutural, né? E, de fato, aqui é por isso que eu quis enfatizar logo de cara que tanto fatores de oferta quanto de demanda importam para o crescimento econômico. E para a mudança estrutural também. No caso da mudança estrutural, tem dois mecanismos, pelo menos, né? Um é a demanda em si mesma, a criação de mercados, né? A economia se direciona e muda em direção àqueles setores para os quais existe uma certa demanda, né? Por exemplo, se existe demanda por importação de commodities, a economia vai tender a ir para aquela direção se for mais rentável. Tem esse lado, a demanda do mercado, vamos dizer assim. E tem o outro lado da mudança estrutural, que é a demanda a nível do consumidor individual, a chamada lei de Engel, né? À medida que a economia vai se tornando mais rica, mais complexa, e o nível de renda das pessoas vai aumentando, a cesta de consumo das pessoas vai tornando-se mais complexa também. Elas vão demandar outro tipo de bens e serviços, né? Isso também impulsiona a mudança estrutural. Então, o lado da demanda é chave para gerar essa, vamos dizer assim, essa transformação estrutural. Eu estou vendo no chat aqui exatamente. O Pazinetti foi um dos, vamos dizer assim, líderes, né, nesse tipo de formulação teórica que, de fato, se observa empiricamente, né? Agora, o que, em termos de estratégias de crescimento, né? Aí é um pouco varia um pouco também com certas vantagens comparativas que os países possam ter. Eu quero dizer o seguinte: quando o país não tem uma estratégia clara de desenvolvimento, o país tende a ir para o que se chamaria do fallback option, né? Para a opção de default, que é basicamente aquilo que tem vantagem comparativa. Então, nos anos 2000 até 2015, mais ou menos, você vê, no caso da América do Sul, esse movimento fortíssimo em relação a satisfazer a demanda da China. Chegou no ponto que o ciclo econômico da América Latina passou a ter um comovimento com o ciclo econômico da China, essencialmente, né? E isso levou a uma série de impactos sobre a economia latino-americana que a gente vai discutir mais no próximo seminário, né? Que foi essa tendência a um peso maior
vamos dizer assim, dos recursos naturais na composição setorial das economias da América do Sul. O México, como eu expliquei antes na minha resposta ao Henrique, optou por se acoplar à economia norte-americana, com alguns benefícios nesse processo, né? Mas também não conseguiu ter sucesso para implantar um processo de crescimento estável e no nível acelerado o suficiente para tornar o México um país desenvolvido, né? O México tem partes do México são desenvolvidas, mas, de uma maneira geral, em média, o México ainda é um país em desenvolvimento, e de forma que eles têm que olhar quais são os fatores que estão ainda restringindo o desenvolvimento da economia do país. Na semana passada foi lançado um estudo, colegas do Banco Mundial, eu, na verdade, estava supervisionando esse estudo até eu sair, sobre a produtividade no México. É super recente. Eu vou falar um pouco sobre isso nos seminários seguintes e vou divulgar o link também. Acho que, para quem se interessa pelo México, valeria a pena dar uma olhada nesse estudo também. Mas algumas das suas questões, Flávio, eu vou retornar nos seminários seguintes com os devidos dados e embasamentos empíricos. Tem mais que é o Vitor, João Vitor. E do Devanir. Aí eu acho que o professor tem compromisso, né? Então vamos encerrar logo depois, né? Eu posso ficar até mais uns 15 minutos, se houver interesse, se houver outras perguntas. Mas vamos ver, então, a pergunta do João Vitor. Boa tarde, professor Jorge. Boa tarde, João. Boa tarde. Da comissão organizadora do evento. Um tema muito interessante. Professor, eu queria ser breve, né? Mas são duas questões, mas são breves. Que são dois problemas já históricos da América Latina. Primeiro é a dificuldade de você substituir exportações. Muitos países industrializaram, desindustrializaram, mas sempre com uma pauta bastante primária exportadora, à exceção do México, né? Que é o único país da região que consegue ter uma predominância de bens manufaturados nas exportações. E o outro grande problema da América Latina sempre foi a desigualdade entre países. Nós temos alguns países que avançaram mais, como o Brasil, como o próprio México, a Colômbia, a Argentina decaiu, mas existe uma grande desigualdade interna. Existiram alguns esforços, aí eu falar de política, mas eu entendo se você for avançar mais posteriormente, mas nós tivemos alguns esforços para tentar diminuir a disparidade entre países, ao mesmo tempo que estimulasse a exportação de manufaturas, né? Um exemplo que nós temos foi a ALAC, né, Associação Latino-Americana de Livre Comércio, que buscou favorecer o comércio interregional. Só que disso nós verificamos que alguns países sobressaíram-se enquanto outros decaíram, né? Então, em cima disso, eu queria fazer a primeira pergunta, né? Se você tem dados e informações sobre a convergência dentro da América Latina. Nós temos a relação da América Latina com os Estados Industrializados, com a OCDE, mas se tem informações de que houve uma redução da desigualdade regional. Nós sabemos que, infelizmente, isso não aconteceu via industrialização e comércio intraindustrial, né, porque poucos países têm essa capacidade, mas se houve uma convergência interna. E a outra também sobre política, mas sobre o México, né, é um tema realmente muito interessante, se existe algum tipo de apropriabilidade tecnológica no México, né, porque nós sabemos que grande parte da indústria é basicamente capital estadunidense, né, indústrias obsoletas, né, mais intensivas em mão de obra, que vão para o México, mas se existe algum tipo de absorção tecnológica que possa gerar algum tipo de autonomia industrial no México no médio e longo prazo. Obrigado e parabéns. Obrigado, João Vitor. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar com a questão vou começar com a última pergunta, que eu acho que é relativamente mais simples de tratar, e depois eu lido com a questão da convergência entre países, né? E com relação à absorção tecnológica, eu tenho um ponto que eu quero fazer, que eu vou repetir, ou melhor, vou aprofundar depois, que é a questão da inserção nas cadeias de valor global. Né? Que a ideia é que antes
o processo produtivo, os países visavam a ter o processo produtivo inteiramente dentro das suas fronteiras, né? E de forma que o ideal seria basicamente copiar todo um setor, né? E fazer esse setor dentro do próprio país. Seria uma absorção via imitação, por exemplo, né? Que era o tipo de estratégia que era mais dominante até umas 2 décadas atrás. Só que com essa ideia da segmentação do processo produtivo, onde você essencialmente espalha vários segmentos do processo produtivo em múltiplos países, cada um tratando de uma parte da economia, desculpe, da cadeia produtiva, a questão da absorção tecnológica se torna até um pouco mais estreita, né? Porque você não está reproduzindo um setor inteiro dentro das suas fronteiras nacionais. Você está pegando um pedacinho daquilo, né? E alguns países se destacaram muito nesse processo, né? O caso do Vietnã. O Vietnã geralmente tratado como um país que se deu muito bem ao aderir a esse modo de crescimento e cresceu muito rapidamente. O Vietnã é quase que uma mini China, né, desse ponto de vista. O México, de uma certa maneira, também se incorporou a esse processo de segmentação e por conta disso, o México não poderia ter, vamos dizer assim, uma indústria automotiva, para usar esse exemplo, que fosse completamente autônoma, né? Vai sempre depender das ligações com os Estados Unidos, porque faz parte dessa modalidade de desenvolvimento. No período anterior da substituição de importações, onde você tentava introduzir um setor inteiro dentro da economia, você poderia ser bem mais autônomo. Você poderia ter até um setor que fosse menos eficiente do que os setores comparáveis no exterior. Mas o fato é que o país seria relativamente autônomo, né, com relação a isso. Então, como com qualquer estratégia, você tem que pesar vantagens e desvantagens, né? Uma desvantagem, vamos dizer assim, de você inserir numa cadeia global de valor de uma maneira segmentada é que você fica mais vulnerável ao que acontece no resto da cadeia global, né? Mas, por outro lado, quando a economia global está numa fase de ascensão, você não precisa se preocupar muito, você já está inserido naquele sistema global de transações econômicas, né? Então, qualquer estratégia vai ter riscos, né? Uma característica da América Latina, aliás, é que os países da América Latina não são bem integrados às cadeias globais de valor. Quando você compara isso com esse aspecto com países da Ásia, por exemplo, ou da Europa, mesmo a Europa Oriental, a América Latina fica por baixo. O México é uma exceção até certo ponto. Alguns países da América Central também são uma exceção até certo ponto, mas, de forma geral, a América Latina, não está bem inserido, né? E, com isso, tem vantagens e desvantagens, tem vulnerabilidades a diferentes tipos de risco, né? Não existe nenhuma coisa que vai ser completamente perfeita. Voltando agora rapidamente à sua pergunta sobre a convergência entre países, a América Latina e o Caribe é bem heterogênea em termos de níveis de renda, né? Mas existe uma certa prevalência dos países chamados de renda média, ou renda média baixa ou renda média alta, né? Mas é como se você pensa numa distribuição dos países em termos de renda na América Latina, você vai ter uma concentração ali no meio, país de renda média, né? A maior parte do PIB latino-americano,
você agregar o PIB de todas as economias, vai ser produzido nos países de renda média. E aí, o que eu chamo de renda média vai desde a Bolívia, que é um país de renda média baixa, até o México, que é um país de renda média alta. E ali, perto do México, você tem Brasil, você tem Colômbia um pouco mais embaixo, Peru um pouquinho mais embaixo, né? Se você sai desse bolo dos países de renda média, onde existe uma certa convergência, né, você tem os outros extremos. Você tem alguns países de renda baixa. No caso, o país de renda baixa mais baixa é o Haiti, que é o país mais pobre do hemisfério ocidental, está bem longe do resto. E você tem, no extremo superior, que é os países de renda alta, você tem o Chile, o Uruguai e o Panamá, e dependendo das medidas, você tem a Costa Rica também. Às vezes a Costa Rica fica de fora, mas Costa Rica está bem próximo já do limiar da renda alta. Quando eu falo que Chile e Uruguai, esses países têm renda alta, não quer dizer que eles sejam desenvolvidos, não. Esse é só o critério de renda alta que o Banco Mundial e outros organismos utilizam, né? Mas eles são países que ainda têm muito a desenvolver, né? Você não pode comparar o Chile, o Uruguai à Suíça, por exemplo. Não dá. Mas são países que são classificados como de renda alta. Mas, então, para sumarizar, você tem um certo grau de convergência, dado que os países tendem a se concentrar em torno desse nível de renda média alta. Desculpe, de renda média, né? Seja baixa ou alta, renda média baixa até renda média alta. O grosso da economia latino-americana se encontra aí. Obrigado, professor. Obrigado. Eu acho que tem mais uma pergunta, se eu entendi bem. Uma, professora, do Devanir, né? O conflito europeu pode gerar uma mudança radical nos mercados, talvez até mesmo o surgimento de dois grandes blocos. Baseado na história, estrategicamente, para mantermos o crescimento, qual ação deveríamos adotar? Também é uma ótima pergunta, e eu acho que as próximas sessões elas vão ajudar a responder essa pergunta, que é super complexa, né? A primeira coisa que eu diria aqui, a gente tem que ver para que lado vai esse conflito, né? A gente não sabe ainda quanto tempo vai durar o conflito, qual que vai ser a extensão, o que isso vai significar para os países em desenvolvimento, né? Existe já uma certa discussão de que a economia vai tender a se deglobalizar, ou desglobalizar, né? Desglobalização, que aquilo que perdurou até recentemente, uma economia global razoavelmente integrada, já não vai ser mais como era antes, né? Você vai ter blocos regionais, e aí vai depender que tipo de alinhamentos cada país vai seguir com relação a esses possíveis blocos, né? De uma certa maneira, a América Latina já tem um alinhamento econômico, não político, né? Tem um alinhamento econômico. Tem um alinhamento econômico da América do Sul à economia chinesa, que aumentou muito nos últimos 20 anos, e tem o alinhamento das economias da América Central, do Caribe e o próprio México à economia norte-americana. Você já tem um alinhamento econômico nessa direção. Agora, com a desglobalização e o aparecimento de dois grandes blocos, será que isso vai levar a vamos dizer assim, uma exacerbação dessas tendências? Possivelmente, né? Mas, de novo, isso vai depender de quanto tempo vai durar esse conflito, qual que vai ser a extensão dele, né? Que, de imediato, o conflito está gerando algum impacto já para a América Latina, em termos de maior demanda por commodities, já está bastante evidente isso, mas, por outro lado, também custos mais altos de importação
de alimentos, certas matérias-primas e combustíveis. E qual que vai ser o resultado líquido disso para a América Latina? Vamos ver. Não sabemos ainda completamente o que vai acontecer, sem contar os impactos financeiros, né? Como que a economia norte-americana, por exemplo, vai reagir e o que isso significa em termos de política monetária para os Estados Unidos. Porque se os Estados Unidos acelerarem o processo de aumento da taxa de juros, a tendência é você ver também uma fuga de capitais da América Latina em direção às economias mais desenvolvidas, particularmente os Estados Unidos. Qual que é o efeito líquido disso tudo? Não sabemos ainda. Vamos ver, né? Bom, a gente talvez consiga tratar de alguns desses tópicos que vocês levantaram com um grau maior de detalhe no próximo seminário e nos seminários subsequentes, onde a gente vai sair dessa visão mais global e tentar entrar em mais detalhe sobre cada um desses tópicos. João, de volta a você. Obrigado, professor. Bom, eu acho que a gente encerra essa sessão de hoje, né? Várias perguntas, muito bom. Eu acho que seria melhor a Malu agradecer aí aos participantes, porque ela é representante discente, né? Então, deixo isso, essa finalização. Muito obrigado, professor. Obrigado pela excelente apresentação. Agregou muito para nós aqui. Eu que agradeço a todos pela participação, pelas excelentes perguntas. Espero vê-los daqui a 2 semanas no próximo capítulo, onde a gente vai falar da estrutura econômica e o impacto da estrutura econômica sobre o crescimento. Oi, gente, obrigada pela parabenização da representação. Eu sou a Malu, sou uma das representantes discentes da economia, da pós-graduação da economia. E só para deixar uns avisos rápidos, eu coloquei no chat, mas vou deixar gravado aqui também. Lá na página do Simpla, na aba de materiais, vocês encontram uma série de recursos lá, inclusive o link para acessar o vídeo gravado depois. Quem quiser adicionar a série de seminários no Google Agenda, tem um link lá também, já com as datas todas criadas, então podem dar uma olhada nisso também. E os slides. Então, é isso. A gente está correndo atrás dos certificados, que serão dados por seminário. Então, quem assistiu esse seminário vai ganhar um certificado e assim por diante. E é isso. Obrigada pela participação de vocês e pelas perguntas. E daqui 15 dias a gente se encontra novamente. Obrigado, Malu. Obrigado a todos e até breve. Obrigada, professor. Até. Obrigado, gente. Até.